Quero saudar com alegria você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 17 de janeiro, a igreja celebra a memória litúrgica de Santo Antão. Antônio do Deserto nasceu na cidade de Conan, no coração do Antigo Egito, em 251, e batizado com o nome de Antão. Era o primogênito de uma família cristã de camponeses abastados e tinha apenas uma irmã. Aos 20 anos, com a morte dos pais, herdou todos os bens e a irmã para cuidar. Mas numa missa, ele foi tocado pela mensagem do Evangelho em que Cristo ensina a quem quer ser perfeito: vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e me segue. Foi exatamente o que ele fez. Distribuiu tudo o que tinha aos pobres, consagrou sua irmã ao estado de virgem cristã e se retirou para um deserto, não muito longe da sua casa. Passou a viver na oração e na penitência, dedicado exclusivamente a Deus. Como, entretanto, não deixava de atender quem lhe pedia orientação e ajuda, ele começou a ser muito procurado. Por isso, ele decidiu se retirar ainda para mais longe, vivendo numa gruta abandonada, por 18 anos. Assim, surgiu Antônio do Deserto, o único discípulo do santo mais singular da igreja, que foi São Paulo o Ermitão. Mas seus seguidores não o abandonavam. Aos 55 anos, atendeu o pedido de seus discípulos, abandonando o isolamento do deserto. Com isto, nasceu uma forma curiosa de eremitas. Os discípulos viviam solitários, cada um na sua cabana, mas todos em contato e sob a direção espiritual de Antão. A fama de sua extraordinária experiência de vida santa no deserto correu o mundo. Passou a ser modelo do monge recluso e chamado até hoje de o pai dos monges cristãos. Antão não deixou de ser procurado também pelo próprio clero, por magistrados e peregrinos que não abriam mão de seus conselhos e consolo. Até o imperador Constantino e seus filhos estiveram com ele. Mas o corajoso Antão esteve em Alexandria 2 vezes, em 311 e 335. A primeira, para animar e confortar os cristãos perseguidos por Diocleciano, e a segunda, para defender seu discípulo Atanásio, que era bispo e estava sendo perseguido e caluniado pelos arianos, e para exortar os cristãos a se manterem fiéis à doutrina do Concílio de Nicéia de 325. Ele também profetizou sua morte, depois de uma última visão de Deus com seus santos, que ocorreu aos 105 anos, em 17 de janeiro de 356, na cidade de Kozum, no Egito. Antes de morrer, Santo Antão disse aos seus discípulos: lembrai-vos dos meus ensinamentos e do meu exemplo, evitai o veneno do pecado, e conservai íntegra a vossa fé viva na caridade, como se tivesse que morrer a cada dia. Antônio do Deserto, ou Antão do Egito, foi colocado no livro dos santos para ser cultuado no dia de sua morte. Santo Atanásio foi o discípulo e amigo que escreveu sua biografia, registrando tudo sobre o caráter, costumes, obras e pensamentos do monge mais ilustre da Igreja Católica Antiga. As suas relíquias são conservadas na igreja de Santo Antônio de Viennois, na França, onde os seus discípulos construíram um hospital e numerosas casas para abrigar os doentes abandonados. Mais tarde se tornaram uma congregação e receberam o nome de Ordem dos Hospedeiros Antonianos, que atravessou os séculos, vigorosa e prestigiada. Na iconografia tradicional, Santo Antão é representado com uma longa barba branca, com uma vara com sino e um porco, companheiro inseparável do santo em todas as suas representações. É celebrado pela igreja, como já dissemos, no dia 17 de janeiro, juntamente com a bênção dos animais e dos estábulos. Por isso, no dia 17 de janeiro, ou no domingo seguinte, em muitas igrejas italianas, é comum levar os animais para serem abençoados durante a missa. Essa tradição não está diretamente ligada ao santo, mas nasceu na Idade Média, onde
cada aldeia tinha um porco a ser doado ao hospital dos monges de Santo Antônio. Os porcos de propriedade dos antoninos tornaram-se sagrados ao longo do tempo. Por quê? Porque serviam como alimento para os doentes. Santo Antônio Abade é considerado o protetor dos animais domésticos e padroeiro dos criadores de gado desde a Idade Média. Santo Antão, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.